Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Estamos em nosso episódio de número 38 e hoje a gente vai falar sobre o outro em mim. Qual o tamanho da influência do outro em nossas vidas? Como lidar com o outro? Como perceber o quanto existe do outro em mim? Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os nossos agradecimentos à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente também, @Espiritismo Simples. Lá a gente vai criar sempre um conteúdo bacana, interagir com vocês e vocês podem sempre sugerir temas, conversar com a gente. É muito bom ter você por lá. Aproveite que você está no seu Spotify, Deezer, Google Podcasts. Não esqueça de clicar para seguir e aí você não vai perder mais nenhum episódio do nosso podcast. Clique aí. No episódio de hoje, a ideia é justamente que a gente reflita um pouquinho mais sobre como está ou como é a nossa relação com o nosso próximo, com o nosso outro, ou na verdade a gente pode chamar do nosso semelhante. E esse semelhante, esse outro, esse próximo, está na nossa família, está no nosso trabalho, é o nosso vizinho e tantas outras pessoas que estão conosco, o nosso outro, o nosso semelhante. E a gente vai entender um pouco melhor como tem que ser essa relação, como lidar com ele. Iniciando, a gente tem a ideia de que devemos sempre viver nossa vida pensando em nós mesmos, considerando que o mais importante é cuidar de nós, né? Mas sem esquecer que existe o outro. Viver e agir sem afetá-lo é uma das partes mais importantes. Pode ser até um paradoxo? Poderia ser, né? Porque a gente tem que considerar que a pessoa mais importante do mundo somos nós. Mas as nossas atitudes, de forma alguma, pode ou deve afetar o outro. É encontrar o meio do caminho, é encontrar o equilíbrio. Essa é a maneira que a gente tem que encarar a nossa relação com o outro. Cuidar de mim com prioridade, mas não atingir o nosso semelhante. E por que semelhante? Eu gosto de usar muitas vezes o termo semelhante porque trata não o outro como outro, porque às vezes parece algo muito distante. Na verdade, a ideia é que esse outro, a gente vai acabar percebendo que ele é muito mais parecido comigo do que realmente parece. Mas em que aspectos que ele se parece comigo? Olha, as nossas diferenças, sejam elas morais, espirituais e comportamentais, são muito pequenas, né? Então, a nossa relação tem uma diferença muito mínima, salvo, claro, raras exceções, né, de espíritos muito elevados. E aí a gente já traz aqui a ideia da nossa primeira reflexão. Considerando o nosso semelhante muito parecido conosco, por que a gente considera ele, às vezes, inferior ou superior a nós? Por que isso acontece com tanta frequência na nossa cabeça? Da gente, às vezes, conseguir conversar com uma pessoa de forma natural, porque a gente considera que ela é uma pessoa inferior, então eu consigo dirigir a palavra, mas se chega alguém que, às vezes até por uma questão de cargo profissional, por sabedoria, a gente já acha que ela é superior, então ela já é diferente de mim, então eu tenho que agir de forma diferente. Como é que eu tenho que ser? Por que a gente cria essas classificações na nossa cabeça? De melhores ou piores, superiores e inferiores a nós. A gente tem que reconhecer qualidades, a gente tem que perceber as dificuldades que essa pessoa também tem em determinados aspectos, mas a gente não pode subestimar ou superestimar alguém. Uma reflexão que eu faço é que a gente imagine todos nós como um conjunto de montanhas. Então, eu sou um conjunto de montanhas, você é um outro conjunto de montanhas, alguma pessoa próxima, você é um outro conjunto de montanhas. As nossas saliências, ou seja, as partes mais altas, aquilo que se destaca, e as nossas depressões, as partes mais baixas, são apenas pontos diferentes. Somos todos montanhas, nesse sentido de que alguns pontos meus vão ser destacados do que outros, e justamente os meus que não têm destaque no outro. É justamente essa compreensão da presença do outro em mim. Aquilo que eu não tenho, ele tem. E aquilo que ele tem, pode ser que eu não tenha. Tá, mas aonde que eu quero chegar com tudo isso? Numa frase essencial do pensamento até o momento nós precisamos uns dos outros.
Na depressão que um tem pode ser completada pela saliência de outro, e vice-versa. Primeiro de tudo, a gente precisa considerar que nós vivemos em sociedade e o nosso progresso ele está em como nós agimos com o outro. É a máxima do Cristo, é a principal lição que ele nos passa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não seria possível a gente realizar o seu mantra, a sua principal lição de vida, aquilo que a gente tem que ter como maior objetivo de amar ao próximo como a ti mesmo, se a gente vivesse num quarto, sem relacionamentos, trancado, fechado, isolado da sociedade. Um segundo ponto, se a gente sabe que precisamos do outro, que ele é muito semelhante a nós, por que é que a gente julga tanto as ações dele? Isso é natural nosso, mas a gente tem que combater. De acordo com as ações do nosso próximo, do nosso outro, do nosso semelhante, e a partir do nosso crivo, a partir daquilo que a gente acha que é certo ou errado, a gente começa a fazer uma seleção quase que natural das pessoas. Então essa pessoa fez aquilo, pronto, põe na caixa das pessoas que eu não gosto. Aquela pessoa fez aquilo, então põe na caixa das pessoas que eu gosto bastante. Aquela pessoa fez aquilo outro, nossa, essa daqui é das pessoas que não dá nem pra conversar. A gente começa a colocar as pessoas em caixas, a gente começa a separar, dividir, rotular cada uma delas. O segredo da questão de como nós temos que lidar com o outro é justamente parar com os tais rótulos. É compreender que todos nós estamos nesta mesma caixa, ou se você quiser, nesta mesma bola, esse mesmo círculo azul chamado Terra. É considerar cada um. É perceber que cada um tem as suas próprias características. Eu ouço com frequência o podcast da Amon Jacoin, inclusive recomendo, deixo aí como dica. Ele está inclusive entre os podcasts de religião e espiritualidade, assim como o Espiritismo Simples. É um dos mais ouvidos. E a monja, ela, claro, de muita sabedoria, ela acaba citando, né, numa dessas suas palestras são uns podcasts longos, essa relação que o budismo tem com o meio, né? Então, como que tudo está ligado, como tudo está conectado, em todos os sentidos, pessoas, coisas, situações. Então ela comenta sobre a palestra dela, né? Naquele exato momento que ela está ali conversando, que ela está ali dialogando com todos. Ela cita que tudo tem a sua importância. Tudo seria necessário para que aquilo ali acontecesse. E ela vai considerando todos os pontos. Então ela lembra, se não tivesse ela para falar, aquela palestra seria diferente. Se não tivesse o público para ouvir, seria diferente. A equipe de luz, de som, da organização, dos engenheiros que projetaram um dia aquele prédio, dos pedreiros que colocaram a mão na massa, até dos recursos para construir o espaço e da natureza. Nada seria o mesmo, nada seria igual se não fosse justamente daquela forma, se todos não tivessem a sua importância, se todos não estivessem conectados. E é justamente esse ponto que a Monja Coen fala que é o mais importante, essa relação de interdependência que a gente precisa imaginar. Vamos lembrar que todos estamos conectados e se a gente está aqui, é o famoso estamos no mesmo barco. Eu já cheguei a participar de peças teatrais e com certeza disparado o momento mais incrível, mais gostoso e prazeroso para mim são aqueles minutos que antecedem o início da peça. Os atores acabam se reunindo e todos de mãos dadas, um olhando nos olhos do outro, acabam falando: eu seguro a minha mão na sua para que juntos possamos fazer aquilo que não posso fazer sozinho. Essa é a essência que a gente tinha que compreender a nossa própria vida e a nossa relação com o outro. Que nós temos que segurar a mão um do outro para que juntos a gente consiga fazer o que a gente não pode fazer sozinho. É compreender que a nossa ignorância, que o nosso isolamento não resolve nada. É importante que a gente convide o nosso semelhante para crescer junto conosco. Essa é a importância da convivência com o outro, mas também não vamos nos esquecer que nós temos que ser os próprios protagonistas da nossa própria caminhada. O que isso quer dizer? Que nós sim temos que aceitar conselhos, temos que ser humildes de ouvir, mas a gente não pode deixar que ninguém comande a nossa própria vida. Muitas vezes a gente escuta, falar sobre obsessão espiritual, que um espírito vai ditar tudo o que eu faço. Mas como que isso acontece no mundo da matéria? Será que é muito diferente? Você mesmo comanda a sua própria vida ou alguém direciona tudo que você deve fazer ou não deve fazer?
Será que não existe quase que um caso de obsessão, porém na matéria? Um exercício que eu deixo. Primeiro ponto. Considere a sua vida, a sua vivência, como você se relaciona com o mundo, só que elimine na sua cabeça essas pessoas que são autoritárias. Imagine como é que seria a sua vida sem elas. Agora pense nas situações que você gostaria de viver e que te fariam muito bem, mas verdadeiramente bem. E num terceiro ponto, imaginando esse cenário sem as pessoas que são autoritárias em sua vida, você teria feito algo diferente em sua vida se não considerasse a influência dessas pessoas? Se sim, como é sua relação com o outro? Será que está saudável? Ponderando, isso não quer dizer que a gente não tem que ouvir nada ou ninguém. Eu falei bem recente que é importante que a gente cresça em conjunto. Mas existem alguns amigos e familiares que são como anjos e guias espirituais, né? Que nos auxiliam, que nos passam a sabedoria, que puxam a nossa orelha. Mas eles têm que atuar até certo ponto, eles têm que nos indicar caminhos, mas não puxar a gente para o caminho. Sempre pondere o que você quer fazer com aquilo que te faria bem, em amplos sentidos, no sentido mental, espiritual e corporal. Para que eu falo isso? Porque às vezes a gente cria na nossa cabeça que as pessoas que são autoritárias querem tirar a nossa felicidade. E daí eu quero fazer tudo o que eu quero. E nem sempre fazer exatamente tudo o que eu quero pode ser positivamente para mim. Releve essas situações. Isso que você quer fazer, que você diz que vai te trazer felicidade, vai te ajudar em aspectos mentais, espirituais e corporais, ou pelo menos não vai atrapalhar em nada, aí você começa a encontrar um caminho mais positivo. Para praticamente fechar o nosso episódio, eu queria ler um trechinho de uma mensagem, é do livro Vigiai e Orai, na parte que está lá, Decifra a Mensagem. Esse livrinho ele fala assim: toda dificuldade que enfrentas encerra uma mensagem que deves decifrar. Se não a entenderes, com certeza ela persistirá em ti. Analisa os teus problemas além das aparências com que se te apresentam. Se uma infecção é sintoma de desajuste orgânico, a fase difícil que faceis é sinal de que precisas mudar. Alterar para melhor o teu jeito de lidar com as pessoas, de dirigir-lhes a palavra, de conviver, enfim, com os que te cercam. Não te esmeres em identificar nos outros o que careces de identificar em ti mesmo. O que acontece de mais importante em tua vida é determinado pelas tuas atitudes. Os outros te influenciarão na medida em que te permitires ser influenciado por eles. Tá aí o trechinho do livro, e eu gosto muito desse livro, né? O Vigiai e Orai. São sempre frases curtinhas assim, trechinhos bem pequenininhos, mas que trazem um conhecimento. O que ele fala, basicamente, é o nível de influência que essas pessoas acabam atuando em nossa vida é com o quanto que a gente permite também, né? Num resumão, fechando, que a gente ouça sempre o nosso próximo, que a gente consiga compreender os seus caminhos. Às vezes a sabedoria do outro pode nos facilitar muito na caminhada, mas a gente não pode deixar que a pessoa tome a frente da nossa vida, que ela seja protagonista da nossa própria vida, que ela escolha, que ela faça as nossas escolhas. Ao mesmo tempo que a gente precisa compreender que estamos todos juntos. Não existem divisões. A gente não pode considerar que estamos em caixas diferentes. E por fim, que a nossa vida é muito mais fácil quando a gente atua em comunidade. Este foi mais um episódio do nosso podcast. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou o Bruno Sereno. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.